Qual a chance de Vlahovic trocar a Juventus pelo Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também do Corinthians, que rejeitou a oferta para vender Félix Torres. Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Existe algum interesse tricolor na contratação de Rigoni? Para completar, quais as chances e a matemática do Palmeiras e do Botafogo para passarem para a próxima fase do Mundial? Falo também sobre quanto cada um dos clubes brasileiros já faturou com a competição nos Estados Unidos. Tudo sobre Igor Rabelo na mira do Grêmio, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO. Para você participar é bem simples, tô deixando um link no comentário fixo e vou deixar também uma sugestão para essa segunda-feira. É uma múltipla com 3 jogos em que eu preciso da vitória do PSG no intervalo e no fim do jogo contra o Seattle Sounders, preciso da vitória do Palmeiras ou do empate contra o Inter Miami e preciso da vitória do Goiás contra o Atlético, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Se esses 3 resultados previsíveis acontecerem, meus R$100 se transformam em R$260 para participar na KTO. Repito, é bem simples. Link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na KTO, preenche todos os dados, depois é só fazer seu depósito e jogar com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Nessa segunda-feira inicia-se a terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, com algumas definições importantes. Já são 4 classificados para a próxima fase e 7 eliminados. Quero começar falando sobre os classificados. Estão garantidos nas oitavas o Bayern de Munique, o Flamengo, a Juventus e o Manchester City. Com uma curiosidade, o Flamengo é o único dos 4 que já tem também garantida a primeira colocação do grupo. E aí outra curiosidade, Manchester City e Juventus se enfrentam para definir quem fica em primeiro nessa chave. Nesse momento a Juventus joga com a vantagem do empate por ter um saldo de gols superior ao Manchester City. Ficou faltando falar sobre os 7 eliminados, são eles Auckland, Los Angeles FC, Urawa Reds, Ulsan, Wydad Casablanca, Al Ain e Pachuca. Todos esses só cumprem tabela na última rodada do Super Mundial. Quero falar agora sobre quanto cada clube brasileiro já faturou na competição no Mundial. A FIFA prometeu prêmios bem legais. E até aqui, aquele que mais faturou entre os brasileiros foi o Flamengo, 147 milhões de reais. Foram 84 milhões pela presença na fase de grupos, 22 milhões graças a 2 vitórias e mais 41 milhões de reais com a vaga garantida nas oitavas de final. O Botafogo aparece como o segundo com maior receita, 84 milhões pela fase de grupos e 22 milhões graças a 2 vitórias, são 106 milhões de reais. Fluminense e Palmeiras faturaram os mesmos 100 milhões e 500 mil. Foram 84 milhões da fase de grupos, mais 16 milhões e meio de reais, frutos de uma vitória e de um empate. Importante lembrar que o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras ainda têm a oportunidade de, garantindo a vaga na próxima fase, embolsar 41 milhões de reais e todos os 4 times brasileiros vão ganhar. Se empatarem ou vencerem, o empate vale 5 milhões e meio de reais, a vitória vale 11 milhões. Esses números de vitória e empate valem apenas para a fase de grupos, tá? Hora de falar sobre o que o Palmeiras e o Botafogo precisam fazer nessa segunda-feira para se garantirem entre os 16 times que seguem disputando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras só fica fora do mata-mata se perder para a Inter e o Porto vencer o Al Ahly do Egito, descontando hoje uma vantagem de saldo de gols que é de 3 a favor do Palmeiras. Bora explicar essa combinação. O Palmeiras vencendo ou empatando com o Inter de Miami vai se tornar o primeiro colocado do grupo. Agora, se o Palmeiras perder e o Porto vencer, a gente passaria a ter a seguinte classificação. O Inter com 7, o Porto e o Palmeiras com 4 e o Al Ahly com 1 ponto. Decisão entre Porto e Palmeiras dependeria do saldo. Hoje, o saldo do Palmeiras é de 2 gols positivos, o saldo do Porto é de 1 gol negativo.
Só para completar, quero lembrar a matemática do Botafogo, que é líder do seu grupo, com 6 pontos conquistados. Ainda assim, não dá para cravar o Botafogo na próxima fase. E para piorar, o Fogão enfrenta o Atlético de Madrid às 4 da tarde. O único resultado que elimina o Botafogo é uma derrota por 3 ou mais gols de diferença para o time espanhol, acompanhado de uma vitória do PSG contra o Seattle Sounders. Essa projeção elimina o Botafogo da próxima fase. Se o Botafogo perder para o Atlético por 1 ou 2 gols de diferença e o PSG vencer o Seattle Sounders, o Botafogo passa mais em segundo do seu grupo. Agora, se o Botafogo empatar com o Atlético de Madrid ou vencer, independentemente do resultado do PSG, o Botafogo passa para a próxima fase, na primeira colocação. Para falar agora sobre um pacotão de reforços no Vasco, cada dia que passa aparecem nomes novos de possíveis contratações pro Cruz Maltino. Confesso que tenho achado cada dia mais esquisito, até porque a condição financeira do Vasco segue problemática. Mas, bora atualizar sobre os nomes. Já havia contado para vocês de uma especulação que surgiu na Itália a respeito de Brenner, da Udinese, pintando como reforço do Vasco. Também já havia contado para vocês que Ronald, que atua no Swansea, da segunda divisão inglesa, e Biel, que pertence ao Sporting, foram procurados pelo Vasco nos últimos dias. Os dois novos nomes são Gabriel Pirani, meio atacante de 23 anos de idade, e Kaique, zagueiro de 21 anos de idade. Quero começar falando sobre o Pirani, informação que me parece bem pertinente, até porque o Pirani jogou bem sob o comando do Fernando Diniz em 2 oportunidades no Santos e no Fluminense. Pirani hoje defende o DC United e tem contrato com a equipe americana até dezembro. 14 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Desses 14 jogos, 10 como titular, 4 na condição de reserva. Já o Kaique, você vai lembrar, zagueiro revelado na base do Santos e vendido para o Almeria por 7 milhões de euros. Acontece que o Almeria caiu para a segunda divisão e o Kaique não conseguiu explodir como se imaginava. Ele até foi titular 19 vezes das 29 partidas que disputou, mas o time segue na segunda divisão e o Kaique hoje tem um valor de mercado de apenas 1,5 milhão de euros, bem menos do que os 7 milhões de euros investidos algum tempo atrás. Contrato até 2028, jogador de enorme potencial, que certamente, se contratado, teria bastante coisa para mostrar. Preciso falar agora sobre a especulação de que Igor Rabelo pode trocar o Atlético Mineiro pelo Grêmio. Zagueiro de 30 anos de idade, cujo contrato no Galo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que ele está completamente fora dos planos do técnico Cuca. Foram só 5 jogos na atual temporada e a soma de todos esses jogos garantiram a ele míseros 167 minutos. Isso equivale a menos de 2 partidas completas. Pois bem, se dependesse do Cuca, o Rabelo já estava fora. O Galo também não vai criar dificuldades para a saída do atleta. O problema é que o Rabelo ainda não se convenceu diante das propostas que apareceram. Antes do Campeonato Brasileiro começar, o Mirassol tentou a todo custo contratá-lo e o Rabelo disse não para o clube do interior paulista pelo menos 2 vezes. A nova especulação dá conta de que o Grêmio gostaria de contratar o Rabelo. A informação que vem do Grêmio é um pouco diferente. O nome teria sido sugerido ao tricolor, que está avaliando e analisando os prós e contras. O Rabelo é o mais antigo no elenco do Galo desde 2019 e só pretende sair do Atlético para outro clube se a proposta for realmente interessante. Quero falar agora sobre Vlahovic, atacante sérvio de 25 anos de idade na mira do Flamengo. E quem confirmou isso foi José Boto, diretor esportivo do clube, em entrevista à Gazeta dello Sport. O dirigente rubro-negro falou o seguinte, abre aspas, para o que precisamos agora, eu pensaria e gostaria muito de trazer o Vlahovic para o Flamengo. O problema nem seria o dinheiro, mas convencer grandes jogadores como ele a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, fecha aspas. Vou contrariar o José Boto e vou dizer nunca para essa negociação. Primeiro porque o Vlahovic, que não está vivendo uma grande fase na Juventus e até pode ser negociado, custou a Juve 83 milhões e meio de euros. Vou repetir, Vlahovic foi contratado pela Juventus em 2021 por 83 milhões e meio de euros. Ainda que a Juventus, num ato de loucura, aceitasse vendê-lo pela metade do preço, o Vlahovic ainda custaria 41 milhões, quase 42 milhões de euros. Realidade completamente fora do Flamengo. Mas vai piorar.
O Vlahovic ganha hoje na Juventus 10 milhões de reais por mês ou 120 milhões de reais por ano. Não há como nem o Flamengo, nem qualquer time da América do Sul desembolsar tamanha grana por qualquer jogador que seja. O Neymar é uma exceção, são 4 milhões de reais pagos pelo Santos e outros 17 milhões de reais com verbas publicitárias. Diante desse cenário, apesar do sonho interessante do José Botto, dá para descartar o atacante sérvio jogando pelo rubro-negro. Vlahovic, que inclusive já foi companheiro do Pedro na Fiorentina. O Vlahovic era titular e o Pedro reserva. Na temporada atual, em que o Vlahovic não conseguiu jogar com a mesma eficiência de outros anos, 43 partidas, 16 gols e 5 assistências, ele foi reserva nos últimos 5 jogos. Só para completar, destacar também outro trecho da entrevista do Botto. Ele foi perguntado sobre se o Filipe Luís saísse, por exemplo, para trabalhar na Europa, que técnico ele gostaria de contratar. O Botto elogiou bastante o Conte, mas disse que o Roberto De Zerbi seria o nome dos seus sonhos. Eles trabalharam juntos no Shakhtar. Segundo o Botto, o De Zerbi tem características parecidas às do Filipe Luís. O grande problema é que o De Zerbi hoje é técnico do Olympique de Marselha, vice-campeão francês. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi, pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei, não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisiero, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou proposta por Félix Torres. Não gostou, né? Mas você vai concordar, a oferta era bastante baixa. O Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos sugeriu 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões e 800 mil reais pelo equatoriano. O problema é que o Corinthians gastou 6 milhões e meio de dólares, ou melhor, prometeu gastar. A proposta do Shabab é por 50% dos direitos econômicos. O Corinthians desembolsaria, se tivesse pago tudo ao Santos Laguna, mais de 31 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Só que o Corinthians já atrasou alguns dos pagamentos. O Santos Laguna levou essa questão para a FIFA, que condenou o Corinthians. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e você pode ter certeza que esse negócio não sairá por menos do que 40 milhões de reais ao timão. Diante disso, uma proposta de 13 milhões e 800 mil por 50% dos direitos econômicos se torna uma proposta bastante ruim. O Corinthians adorará vender o Félix Torres, mas precisa que a oferta tenha pelo menos a possibilidade de diminuir o prejuízo. Atleta que com a camisa corintiana nunca conseguiu se estabelecer, embora tenha feito, de forma curiosa, alguns jogos relativamente bons na lateral direita. Só para completar, importante destacar que o Shabab Al-Ahly está à procura de um zagueiro no Brasil. Antes de conversar com o Félix Torres, o clube já havia feito proposta pelo Naves, que pertence ao Palmeiras. O Verdão pediu 5 milhões de dólares e o negócio acabou esfriando. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião. Também deixe like, se inscreva no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Só para completar um último recado, criei na última quinta-feira um grupo no Telegram para dar dicas e sugestões de apostas esportivas. Se você não paga nada, só clicar no link que está na descrição do vídeo, você já vai ter acesso a esse grupo do Telegram
para poder participar e aumentar suas chances de ganhar. Abraço, tchau, tchau.